Olá, turminha do quarto ano, bom dia. Beijão para todos, né? Vocês estão longe, certo? Nós estamos longe, mas nós estamos unidos pelo amor, né? O amor, principalmente o amor de Cristo que nos une, certo? Então, a todos, né? Os pais, a vocês, meus alunos queridos, um bom dia, certo? Que possa ser abençoado esse dia, certo? Então, gente, hoje são 7 de julho de 2020, tá? Iremos dar continuidade às nossas aulas com ciências, tá bom? Então, por gentileza, peguem aí o livro de ciências de vocês e abram na página 77, que vamos continuar a falar sobre o quê? Sobre as cadeias alimentares, ok? Tá bom? Pronto, todo mundo já conseguiu pegar o livrinho? Ótimo. Então, vamos iniciar a nossa terça-feira com a nossa aula de ciências, né? Então, nós vamos falar sobre alimentação e energia. Então, vamos acompanhando, tá bom? A principal fonte de energia para os seres vivos da Terra é quem? É o Sol. Os seres vivos dependem direta ou indiretamente da luz solar. As plantas, por exemplo, elas precisam dessa luz para produzir o seu próprio alimento, certo? Seu próprio alimento. A energia é necessária para que os seres vivos possam se movimentar, crescer, desenvolver-se e se reproduzir. É dos alimentos que os seres vivos retiram energia. Então, nós precisamos de quê? Precisamos dos alimentos, tá? Precisamos do alimento para quê? Para termos energia, né? Para a gente crescer, para a gente se movimentar, se reproduzir, tá certo? Então, por isso que nós, temos o quê? Que ter uma boa alimentação. Principalmente vocês, né, crianças que estão na fase de crescimento, tá certo? Tem que ter cuidado com a alimentação, gente? Não pode estar só comendo besteiras, né? Comendo xilique, chocolate, bombom, né? A gente pode comer isso, né? Mas uma vezinha, né? Nós temos que dar o quê? Prioridade aos alimentos saudáveis, certo? Tomar bastante leite, comer bastante frutas, verduras, comer carne, arroz, feijão, macarrão, tá certo? Tem gente que não gosta de verdura, né? Mas se você fizer um esforçozinho, você vai ingerindo essa verdura na sua alimentação e você nem percebe. Mistura tudo, né? Certo? Para você não sentir muito o gosto daquela verdura e, poder se alimentar bem, para crescer, forte, saudável, tá certo? Os seres vivos obtêm energia dos alimentos. A forma de obtenção de alimentos pelos seres vivos varia. Por isso, eles podem ser classificados de acordo com a maneira que obtêm alimento. Então, dessa forma, gente, os seres eles podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores, né? Sim, nós falamos aqui um pouco antes que as plantas elas precisam do sol para produzir o seu próprio alimento, não é isso? Nós falamos? Então, as plantas elas produzem o seu alimento através de quê? Através da fotossíntese, tá bom? E, gente, olha, lembrando que só há fotossíntese com a presença da luz solar, tá certo? Não pode esquecer disso, tá bom? Se eu colocar o tijolo, um tijolo em cima de uma grama bem verdinha, tá? E deixar lá aquele tijolo vários dias em cima daquela grama, o que é que vai acontecer? Aquela grama que está abaixo do tijolo, ela vai ficar amarelada. Por quê? Porque ela vai perder a cor verde dela, tá certo? Por quê? Porque não houve a presença do sol
e ali não houve o quê? A fotossíntese, tá certo? Então, vamos ver aqui a classificação, né, dos seres produtores, consumidores e decompositores. Os seres produtores, seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, como as plantas, né? Certo? Então, as plantas, todas as plantas, elas são o quê? Elas são produtoras. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese. Muito bem. Os consumidores, seres vivos que não produzem o próprio alimento e consomem outros seres vivos para obter energia, como os animais, né? Então, nós somos o quê? Nós somos consumidores. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. E nós nos alimentamos de outros seres vivos, né? De outros animais. Por exemplo, nós comemos a carne do porco, né? Que é um animal. Comemos a carne do boi, da vaca, que também é animal, da galinha. Comemos ovos, bebemos leite, tá? E não somos nós que produzimos esse alimento, né? São esses animais que eu citei. Então, os consumidores podem ser herbívoros, né? Que comem apenas plantas. Carnívoros, que comem apenas outros animais, né? Que é carne, tá? Ou onívoros, que se alimentam de plantas e de animais, né? Então, os herbívoros se alimentam só de plantas, né? De ervas. Os carnívoros se alimentam de outros animais, quer dizer, de carne, né? E os onívoros, tanto eles se alimentam de plantas, como também de carnes, né? Nós somos classificados como onívoros, né? Porque nós nos alimentamos de carne e também de plantas, não é isso? Os decompositores, seres vivos que se alimentam de matéria orgânica e a transformam em substâncias que serão reabsorvidas pelo ambiente no processo de decomposição. Algumas bactérias e fungos, como os cogumelos, são seres decompositores, né? As bactérias, os fungos, tá? Certo? Então, aqui, ó, no morango aqui, ó. O morango é embolarado em processo de decomposição. Cheio de bolor, né? Tipo aquele mofo que cria nos pães, não é isso? Ok? Aí vamos aqui, ó. Cadeia alimentar. Nós falamos lá no começo, né? Lá na aula do dia 23, que a cadeia alimentar é o quê? É quando um organismo, ele precisa de outro para o quê? Para se alimentar, não é isso? Aí forma o quê? Forma uma cadeia alimentar, não é isso? Estão lembrados? É o ecossistema, né? A cadeia alimentar é o ecossistema onde um organismo precisa se alimentar de outro, tá certo? A relação alimentar entre os seres vivos é chamada de quê? De cadeia alimentar. Ela pode ocorrer em todos os ambientes. Em uma cadeia alimentar, a energia contida no alimento passa de um ser vivo para outro e nessa relação de alimentação há sempre o quê? Um produtor, um ou mais consumidores e os decompositores, não é isso? Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos e dessa forma também fazemos parte de cadeias alimentares como consumidores onívoros. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem do alimento e apontam para o consumidor, tá certo? Olha, gente, olha, nós temos aqui no nosso livro, nós temos aqui o capim, né, que é a planta, tá certo? A planta, a graminha, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, o sol. A planta, ela precisa de quem? Do sol, né? Certo? Para produzir o seu próprio alimento. Pronto, aí a plantinha aqui tá pronta. Aí a capivara, ela se alimenta de quê? Da plantinha, da grama, né? A onça, ela vai se alimentar de quem? Da capivara. A capivara vai ser alimento da onça, tá certo? A onça
ela vai ser alimento de quem? Das bactérias, né? Certo? E alguns fungos, né? Tá certo? Então, isso forma o quê? Uma cadeia alimentar. Aí nós temos outra cadeia alimentar também, ó. Sempre parte de quê? Da plantinha, tá certo? Nós temos aqui a planta, que vai servir de comida para quem? Para o gafanhoto. O gafanhoto vai servir de comida para quem? Para o sapo. O sapo vai servir de comida para quem? Para a cobra. A cobra vai servir de comida para quem? Para o urubu, tá certo? E o urubu vai servir de comida para quem? Para os fungos e as bactérias, ok? Tá certo? Gente, olha, vocês irão fazer a página 79 e a página 80, tá certo? Que fala também, tem um textozinho lá que vocês vão ler, que fala sobre o quê? O desequilíbrio ambiental, tá? Porque assim, no ambiente tem que haver o quê? Tem que haver equilíbrio. Não pode ter mais seres ou menos seres que vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio, tá certo? Então, no ecossistema tem que ter esse equilíbrio, tá? A gente diz assim, ó, a gente fala assim, não sei para que existe formiga, né? Não sei para que, mas cada animal, ele tem a sua função naquele ecossistema, tá certo? Ok? Um beijão e fiquem com Deus.